Então vamos orar uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, nós passamos agora, Senhor, para esse momento da mensagem, Senhor, momento da pregação da Tua Palavra, Deus. E eu creio, Senhor, que assim como nós temos orado desde o início desse culto, que a Tua presença já está neste lugar. Eu creio no fundo do meu coração e eu creio na minha fé, até dos meus irmãos aqui, que o Senhor vai falar profundamente nos nossos corações nessa noite. Eu creio no fundo do meu coração que nós vamos ser tocados profundamente pela Tua Palavra, pela Tua mensagem, Deus, porque ela vai despertar a fé, vai realmente nos ensinar, Deus, realmente como que nós devemos agir nesse novo tempo que o Senhor tem nos proporcionado. Usa as nossas vidas, os nossos dons, usa tudo aquilo que nós colocarmos diante do Senhor. E nesse momento que nós já entregamos tanto também através das nossas orações, dos nossos louvores, que o Senhor também venha e entregue agora a Tua Palavra, que é um pão fresquinho para nós. Não, o Senhor não dá nada, não serve nada requentado, mas requintado. Né? O Senhor não dá nada requentado. O Senhor dá algo fresco todos os dias para nós. E hoje não será diferente. Hoje não será diferente. Nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou ser breve, tal, porque eu vou, com a graça de Deus, eu pretendo, com a graça de Deus, com as oportunidades que a igreja sempre me concede, dividir, ou parcelar essa mensagem aqui em mais de algum momento. Então, se você não quer perder nada dessa revelação da parte de Deus, acompanhe, porque vai ter parte 1, parte 2 e talvez uma parte 3, não se sabe, mas eu creio que parte 1 e parte 2, sem certeza, mas é algo assim que Deus tem colocado muito forte no meu coração, justamente porque a gente iniciou hoje com uma estratégia da parte de Deus de culto do amigo, que com certeza não será o primeiro, o único, amém? Vai ser o primeiro de muitos cultos do amigo, E que um próximo culto do amigo, realmente a gente, aquele amigo, aquela pessoa próxima que a gente tem orado, a gente também consiga trazer ele junto de nós, amém? Então a palavra de Deus em Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Amém? Todos acharam? Marcos 2, do 1 ao 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ali ele estava em casa. Jesus estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem da terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus acabara de chegar em Cafarnaum e ele vindo de volta de sua, vindo de volta para sua própria terra, a terra onde ele realmente tinha propósito dele estar, que era Cafarnaum, que é onde o ministério de Jesus iria ser destaque. E aí ele veio para cumprir a palavra já do profeta Isaías, que diz, no texto de Mateus, paralelo a esse, ele fala a respeito desse propósito,
que se encontrava, né, já eram palavras do profeta Isaías para ser cumprida na vida de Jesus. E onde, né, Jesus chegava, nós sabemos que a multidão logo procurava Jesus. Onde ele estava, eles procuravam pelas suas palavras, por suas obras. E a casa, nesse momento, essa casa se encheu. Tinha muita gente para ouvir os ensinos de Jesus, outros talvez por curiosidade, outros motivados por inveja e outros procurando cura. O público era enorme, né? Tinha pessoas procurando cura, sim. Tinha pessoas procurando os milagres, os ensinos. Tinha os opositores, né? Tem de tudo. Mas o objetivo de Jesus em todo o tempo era o quê? Pregar a palavra, passar esse ensino, fazer com isso em todos os lugares por onde ele passava. E nesse relato que a gente vai ver hoje aqui um pouquinho só, porque eu vou parcelar essa mensagem nos meus momentos também, porque a gente quer também ter, né, um segundo momento que realmente, né, a pastora também está dando essa, né, essa reflexão, esse testemunho, dando essa bênção para nós no dia de hoje. Mas eu quero deixar essa pequena reflexão aqui, que esse texto, hoje, o que ele nos ensina? Que as pessoas estavam reunidas para ouvir de Jesus, ouvir a sua mensagem, mas se depararam com um milagre. Um milagre. E nós vamos só brevemente analisar esse milagre pelo olhar de Jesus. Vamos analisar esse milagre pelo olhar de Jesus. Hoje, a sua vida aqui, neste lugar, é um milagre. Amém? Amém. Porque antes de qualquer cura, antes de qualquer, né, bênção que a gente recebe, o milagre da salvação. Se hoje nós somos salvos, é um milagre. Amém? Né? Nós estarmos na presença de Deus é um milagre. A nossa salvação, primeiramente nós levantarmos as nossas mãos para o alto e falar: Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração, muda a minha vida. É um milagre. Todos os outros que você recebe, de cura no seu físico, ou cura espiritual, uma cura emocional, são secundários. Eles vêm depois. O primeiro é a nossa salvação. O primeiro milagre é a nossa salvação. Amém. Amém. E nós vamos analisar esse milagre em específico aqui pelo olhar de Jesus. Por quê? Por conta desse nosso tema de hoje, o culto do amigo. Jesus, primeiro ele olhou para cima. Observar o texto, né? O que esses 4 homens, esses 4 amigos fizeram com aquele paralítico? Aquele paralítico podia chegar pelas suas pernas a Jesus? Não. Ele poderia seguir, né, chegar até Jesus para ouvi-lo, ou para, de repente, mesmo que ele não fosse atrás de um milagre físico para ele, mas só para ouvir o ensino de Jesus. Nem isso ele podia. Ele estava, né, paralítico, numa maca, né, preso a um leito mesmo, uma maca, um leito, estava preso ali. E ele necessitava da cura, tanto no físico, quanto emocionalmente falando, espiritualmente falando, porque não era só uma prisão ali no sentido do físico dele, mas toda aquela situação muitas vezes gerou algo do emocional dele, com certeza. A gente faz as nossas conjecturas, como diz, nossos pensamentos, mas é isso, uma pessoa, né, muitas vezes, quando a gente está com uma determinada enfermidade, com qualquer, nosso emocional é abalado. E Jesus não cura esse paralítico somente no físico. Ele cura ele no emocional, ele cura ele no emocional, e assim ele está fazendo conosco hoje. Né? E como eu sempre vou falar, as pessoas achando ruim ou não, mandando me calar muitas vezes ou não, né? Deus tem uma sabedoria muito além da que nós possamos imaginar. E a cura dele é processo. As coisas na vida da gente é processo. Às vezes a gente quer as coisas para ontem. Eu mesmo, né, porque eu falo assim, eu me incluo numa mensagem como essa. Eu não sou super-herói, não sou diferente de ninguém. Né? E se eu realmente falo isso com todas as forças do meu coração nessa noite, é porque realmente eu creio nisso. Que o nosso Jesus, Ele está nos curando. É um processo. A gente não recebeu a cura 100% ainda,
né? Ou muitas vezes o nosso milagre chega de maneiras diferentes do que a gente quer, porque a sabedoria do nosso Deus é grande e Ele faz muitas vezes diferente, porque Ele dá aquilo que nós necessitamos e não só aquilo que nós pedimos ou aquilo que a gente acha que é para o nosso bem, mas é o que Ele quer, é o que Ele acha. E esse milagre, pelo olhar de Jesus, o que Ele faz? Ele olha para cima, primeiramente. Ele olhou para esses homens, para esses amigos, a iniciativa, a fé, a união deles, a perseverança. Ele olhou para cima. Eles estavam descendo esse paralítico para aquele telhado, com toda a dificuldade, com todo o empenho, com toda, eles, e por quê? Esse paralítico não podia ir sozinho, mas os amigos levaram esse paralítico até Jesus. Então, quantos aqui realmente estão dispostos a entender nessa noite que você é alguém que é instrumento da parte de Deus para levar outros a Jesus? Seja da maneira que eu falei no início, seja com qual dom você tem, seja para orar por alguém, para cantar, para louvar, uma mensagem, um abraço, que aquilo que não importa o meio, mas se dispor a levar alguém, você é esse amigo que a palavra diz, amém? Você é essa pessoa que vai estar levando. E Jesus olhou para cima e viu a fé, a determinação, a perseverança desses homens. Glórias a Deus. O primeiro olhar de Jesus é para cima, para olhar e olhar para eles, para essa determinação. O segundo olhar de Jesus, daí ele olha para baixo, ele olha para o paralítico. Ele olhou e viu um homem que estava doente no corpo, na alma, como disse, talvez desanimado por conta dessa situação. Mas antes dele curar o corpo desse paralítico, ele pronunciou palavras de paz para a alma desse paralítico. Então Jesus olha para cima e olha os homens, olha a nossa vida, olha nós como amigos, como companheiros, como pessoas que os servos dele, os amigos dele que querem não só as bênçãos para si, mas querem para outros. E ele olha para o enfermo ali, o paralítico, ele olha para ele deitado naquela maca. E ele, com compaixão, como sempre, pronuncia as palavras de paz, ele cura o corpo desse paralítico. Amém? Em terceiro olhar de Jesus, ele olha ao redor. Os críticos, os que vieram muitas vezes para confrontar a ele, contradizer a ele, ele observa, que ali não tem pessoas que muitas vezes somente queriam ser abençoados, mas queriam criticar. Sempre tem. Nós não vamos ser livres. Sempre tem. E Jesus também olha para dentro, ou seja, no coração. Ele olha para o coração de todas aquelas pessoas que estavam ali. Ele sonda o coração dos críticos que queriam criticar. Ele sonda os pensamentos. Ele sonda as pessoas que estavam ali porque estavam para buscar a Ele. Ele sonda. Esses são os olhares de Jesus. E essas pessoas que estavam ali, representando, hoje, representando cada um de nós, pessoas que estão aqui nesse lugar, domingo após domingo, recebendo palavra após palavra, mas que a minha oração é que gere o Espírito Santo de Deus, gere um inconformismo. Olha, eu sou ousada nesse momento de dizer isso, mas a minha oração diante de Deus é que o Espírito Santo gere um inconformismo em cada um de nós com uma situação e em falar, não, eu quero fazer mais para Deus, eu quero me dispor mais a Deus, eu quero me dispor a evangelizar, eu quero falar do amor de Deus, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. E nós cremos que aí, primeiramente, essas vidas vão ser alcançadas para Ele. Isso é fato. Para Ele, porque é Ele que nos dá o milagre, é Ele que nos dá a salvação. E automaticamente para nós termos esses outros lugares aqui também, para nós cultuarmos junto, para nós celebrarmos junto, aumentar essa família na fé. Primeiramente a pessoa é levada a Jesus, não é para a igreja local, não é para um templo, não é, para reuniões específicas, não, é para Jesus em primeiro lugar, que você vai ser por Ele. E aí
consequentemente nós teremos essas pessoas próximas de nós falando, não, vai lá comigo no próximo domingo, vamos orar, vamos ser abençoados, ter uma palavra poderosa para você, sabe? Que nós sejamos, né, estejamos tocados no nosso coração e sejamos, né, não se conformemos mais, mas fiquemos com isso dentro do nosso coração, esse desejo. O que eu posso fazer a mais, sabe? Não ficar pensando no outro, mas é o Nilton que tem que sair evangelizar, é o Nilton que tem que sair falar, é o Nilton que tem que dar uma palavra para alguém, ou não, sabe? Cada um de nós pode olhar para dentro de nós e falar assim, mas o que eu posso fazer? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então esses são os olhares de Jesus, e aqueles que levam alguém a Jesus somos cada um de nós. Aquele homem, ele precisava ser carregado, né? Ele estava paralisado, mas eles ajudaram ele a ir até Jesus. Ainda hoje existem muitas pessoas que precisam estar na presença de Deus e precisam de cada um de nós para serem colocados aos pés de Jesus. Glória a Deus. Amém. E eu só vou dar uns toquezinhos, um finalzinho aqui, e vou passar já a palavra também para a pastora compartilhar com a gente uma palavra, um testemunho poderoso da parte de Deus. Amém? Mas para finalizar, eu quero que os irmãos entendam as atitudes que a gente vai conversar daqui uns dias, se assim Deus nos der graça. Que os amigos do paralítico tiveram primeiro tudo visão. Eles observaram que tinha dificuldade, sim, que tinham uma multidão fechando, né, uma porta que não tinha como eles passar. Eles observaram tudo isso, eles viram tudo isso, mas eles não viram somente essa dificuldade da porta ou da multidão que estava ali segurando. Eles observaram além, eles viram que a esperança estava lá dentro. Eles viram que a esperança que é Jesus, nosso amigo, nosso bom pastor, nosso maravilhoso mestre, estava lá. E eles enxergando, eles não viram as dificuldades, eles não deixaram que as dificuldades barrassem a eles. Não, essa visão determinou a maneira deles agir. A visão determinou a ação deles. A visão determinou a ação deles, porque eles sabiam que Jesus era o poderoso, que era Jesus que fazia milagre. Não eram os amigos que faziam. Não é nós que fazemos milagres. Não é cada um de nós que temos o poder. Quem tem todo o poder? Jesus. Então nós que sabemos aonde está o poder, sabemos onde está. A nossa missão é ter essa visão. Então, que Deus nos dê olhos para ver os perdidos. Que Deus nos dê, olhos espirituais, vendo pessoas sendo alcançadas pela graça. Que tenhamos essa visão de ver também o reino de Deus e a igreja dele crescer. E esse crescimento que não seja apenas em número, mas seja um crescimento de compromisso com o reino de Deus. Que a gente consiga olhar com os olhos da fé, pessoas se chegando ao nosso meio, pessoas se chegando para essa família, para esse grupo de amigos, mas também pessoas que não apenas números, não, mas compromisso com o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que nós, assim como esses 4 amigos, possamos ser instrumentos na mão de Deus, conduzindo mais e mais vidas e transformando as suas realidades. Esses 4 amigos tinham determinação, ou seja, nada parou eles. As dificuldades pararam? Eles fizeram desistir? Não, a gente chegou até aqui, carregamos você até aqui, mas agora não dá para passar. O povo está bloqueando a porta, não dá para passar mais. Para aqui. Não, eles desceram ele. E o peso, imagine, você carregar já é difícil, para descer sobre no telhado, o peso de uma pessoa assim fica bem mais pesado do que no normal, porque a pessoa não se mexe. A pessoa muitas vezes larga, a gente sabe que uma pessoa está com uma certa dificuldade nessa parte dela, você larga, você não solta, e o peso fica muito maior. Só que nesse caso, o que Deus tocou no meu coração, e não fala somente nesse momento sobre a força física, mas esse peso
ele pode ser aplicado em nossa vida hoje não como algo ruim, mas que a gente entenda que para a gente levar as pessoas até Jesus, para a gente ser usado por Deus para ministrar na vida dessas pessoas, vai exigir esforço da nossa parte. Não é algo assim que estalar o dedo acontece. Exige esforço, paciência e muito amor, né? É regado com oração. Hoje você está sentado neste lugar, você é fruto da oração. Amém. Outros que vão sentar também tem que ser regado por oração. E eu falei ainda agora há pouco, conversando com a pastora, as orações, elas são atendidas desde o primeiro momento que a gente faz. Nosso Deus ouve desde a primeira oração. Então tudo aqui, tudo é regado por oração. Você, né, que está sentado aqui, é orando pela sua vida. Você que está sentado aqui, a sua família, é orando pela sua família. E isso nós temos que também ter essa mesma disposição no nosso coração, né? Como nós recebemos a graça de Deus, ora pela gente, também oremos pelos outros, com esforço, paciência, amor, e que cada uma dessas pessoas que Deus colocar no teu coração agora, que cada uma dessas pessoas que Deus colocar na tua mente agora, você possa entender que você vai carregar essa pessoa com você, no coração, nas suas orações, e o espaço ali que ninguém abriu para eles passar, e eles tiveram que subir pelo telhado, também nos mostra que recuar não é opção. Nós temos que procurar soluções, mas não recuar. Procurar novas opções. Levar as pessoas a Cristo exige perseverança na oração, insistência na evangelização e um coração disposto. Um coração disposto a ultrapassar qualquer barreira. Amém? Então, coloque essas verdades no seu coração. Perseverança na oração, insistência na evangelização, coração disposto. E Deus já está nos dando as estratégias. Para eles, aqui nesse texto bíblico, as estratégias foram, carregar ele, fazer um espaço, baixar o paralítico. Quais são as estratégias que Deus vai colocar em nossos corações nesses dias? E tem colocado? Estratégias, planos, métodos podem ser inovados o tempo todo. A gente pode fazer uma evangelização como estamos fazendo hoje, através de um vídeo. Podemos fazer uma evangelização na rua, com panfletos, um testemunho, né? Pode ser métodos, podem ser mudados, podem ser renovados. Podemos usar muito da nossa criatividade, porque nós somos criativos. Deus é um Deus criativo, nosso Pai é um Pai criativo, então nós também somos criativos nessa evangelização, nesse comunicar o Evangelho de Cristo às pessoas. Mas o Evangelho não pode mudar. O Evangelho não pode mudar. Amém? Métodos mudam, mas o Evangelho não muda. Ele muda as pessoas. Ele não muda. Ele é o mesmo, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele também não muda, mas ela muda você, né? Nós temos que ler a palavra de Deus para que ela nos mude, porque ela nos transforma. É ela que tem que nos renovar, né? Tem gente que tenta colocar coisas, né? Muitas vezes ideologias, teologias e pensamentos humanos na palavra de Deus. Não é nós que temos que colocar nada na palavra de Deus. Ela que tem que ficar tirando coisas de nós, tirando o pecado, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. E é isso que Deus quer de nós. Amém. E por último, aumentar a nossa fé. É isso que Deus deseja para o nosso coração. Que nós estejamos as estratégias certas, que é Ele que nos dá, que a gente tenha a determinação, o amor, a fé. Como eu falei, esses amigos, esses 4 homens, né? Eu dei o título, eu gosto sempre de pôr o títulozinho, né? Tudo, né? Que é 4 homens e um milagre. Esses 4 homens não podiam fazer um milagre. Eles não podiam salvar o homem, mas eles podiam levá-lo até Jesus. Levar até Jesus era a tarefa deles. Perdoar e fazer a obra é com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E da mesma forma,
assim, aproveitando também esse momento assim, gostoso, né, diante de Deus. E nós falamos assim, realmente de todas as pessoas que, né, muitas vezes, sei que quando eu estava falando, muitos de vocês começaram a pensar já em alguém. Certeza que veio pessoas na sua mente nesse momento. Porque o Espírito Santo aqui vai colocando, né, a gente é instrumento da parte de Deus para ministrar uma palavra, mas o Espírito Santo aqui vai colocando as pessoas, vai colocando, né, vai fazendo a gente lembrar muitas coisas, né? E aqui a gente pensou realmente naquelas pessoas que ainda não tiveram esse privilégio, né? Nesse primeiro momento da mensagem, a gente pensou em pedindo para o Espírito Santo nos ensine como ter essas estratégias adequadas e chegar nessas pessoas, trazer eles